Bom dia, alunos e alunas da Rede Municipal de Teresina, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Anderson. E hoje a gente vai estudar no 5º ano figuras geométricas planas, tá certo? Hoje a gente vai revisar um pouco sobre figuras geométricas planas. Vamos identificar essas figuras, o que são essas figuras, tá certo? E resolver alguns exercícios sobre elas, tá ok? Então, para a gente começar a nossa aula, vamos lá separar o nosso material de hoje. Nosso material de hoje é a caneta, o lápis e o caderno, tá certo? Vão lá, peguem rapidinho para a gente poder começar a nossa aula. Então, enquanto vocês pegam o material de vocês, eu queria mandar um forte abraço para os meus alunos do 5º ano da Escola Municipal Moacir Madeira Campos, que é onde eu leciono. Queria mandar um abraço bem forte para vocês e que vocês se empenhem bastante para poder estar realizando essas aulas, tá certo? E respondendo todas as tarefas possíveis. Não desistam, tá bom? Aguardo todos vocês e um abraço especial a todos que estão me assistindo hoje, tá certo? E aí, conseguiram já pegar rapidinho? Já pegaram? Já está com tudo tranquilo? Então, vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje eu vou fazer uma breve revisão sobre o que vocês estudaram na primeira aula, tá certo? Sobre este assunto. E depois a gente vai fazer algumas questões, tá ok? Então, vem comigo. Primeiramente, a gente vai ver o que é que a gente vai estudar verdadeiramente, que é o quê? Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lado, vértice e ângulos, e desenhá-los utilizando material de desenho ou tecnologias digitais. Ok? Então, vamos lá. Aqui nós temos duas figuras, tá certo? Que são basicamente para a gente ver o conceito de polígonos. Polígonos nada mais são que figuras, tá certo? Retas, que possuem retas, tá certo? Não pode ser curva, tem que ser reta. Que elas também não se cruzam, certo? E que tem, certo? Que está fechadas, não podem estar abertas. O que eu separei aqui? Nós temos aqui uma linha poligonal aberta, que é o quê? É uma linha só, né? Que quase é um polígono, mas não é ainda porque está aberta. E aqui é uma linha poligonal fechada. Como assim? Aqui se torna um polígono. Por quê? Porque ele assume as 3 características de um polígono, que seria o quê? Ele ter linhas retas, ele não cruzar as suas linhas e ter uma forma fechada, tá? Então, ele caracteriza as 3. Então, no caso, entre esses dois, o nosso polígono seria esse. E esse aqui só uma linha poligonal porque ele assume 2 das características, não as 3 totais. Então, no caso, ele não é um polígono, tá certo? Então, aprenderam aí direitinho como é que faz? Então, vamos para o nosso próximo exemplo. Aqui, gente, a gente tem as formas e os elementos de um polígono, né? Como eu falei para vocês, ele apresenta as linhas retas, certo? E um círculo fechado, e ele não se cruzam as retas, elas não tocam uma na outra, tá bom? Então, basicamente ele tem 3 elementos, que é o quê? É o ângulo, certo? Que é a concavidade, certo? É a distância entre uma reta e outra, tá bom? É a abertura entre uma reta e outra. Quanto mais aberto, o ângulo maior. Quanto mais fechado, o ângulo menor. Ok? Nós temos aqui também o lado, que seria o quê? Que seria as partes, né? Que seriam as retas que constituem esta figura, este polígono. E os vértices são os encontros destas figuras. Tá bom? Então, cada encontro de 2 retas é chamado de vértice. Tá certo? Então, ele é o pontinho de encontro de cada um. E aí, conseguiram entender? Então, vamos recapitular de novo. O ângulo é a abertura que se dá entre 2 retas, num polígono, temos 2 retas, e a abertura que se dá dentro é o ângulo. O lado é o quê? É a reta que constitui, né, este polígono, é uma das retas, as partes dele. Então, cada parte é um lado, tá bom? E o vértice é o encontro, tá certo, das 2 retas. Então, aonde se encontram as 2 retas, eu tenho um vértice. Dá para pegar, deu para aprender, deu para poder fixar. Então, lembre-se bem, tá certo? Porque a gente vai usar isso aí nas nossas questões. Tudo certinho? Mas aqui nós temos as divisões dos polígonos, tá certo? Um polígono, ele é dividido
ele tem nomenclaturas diferentes dependendo da fórmula que eu vou utilizar. Essa fórmula que eu utilizei com esses nomes aqui foi a fórmula de se utilizar, certo? A nomenclatura dos lados. Então, quanto maior lado, a figura vai tendo nomes diferentes, tá certo? Então, para uma figura, para um polígono existir, ele tem que ter no mínimo 3 lados. E no caso, a figura de menor lado se chama triângulo, que é tri, certo? Aqui, essa nomenclatura, eu vou dar uma dicasinha para vocês. Sempre o começo dela lembra campeonatos em quase todas as nomenclaturas, tá certo? Lembra campeonatos. Como assim? Você, quando ganha um campeonato 3 vezes, o que é que se diz? Que o time é o quê? O time é tricampeão, não é isso? Então, ele é um triângulo, porque ele ganhou 3 vezes. Então, aqui a gente vai contar os lados. Então, ele tem 1, 2, 3 lados. Deu certo? Entenderam aí? No quadrilátero é um que não funciona. Quadriláteros são 4 lados. Aqui é chamado de quadrado, que é o quê? 1, 2, 3, 4 lados. Quadrado. 4, certo? Lembra 4 lados. Agora os outros estão tudinho falando em campeonato. Vamos lá. Pentágono. O Brasil é o quê, pessoal? O Brasil, ele é pentacampeão mundial, não é isso? Então ele é o quê? 5 vezes campeão mundial. Então vamos contar se lá tem 5 lados. Que é para poder ver se tá igual a dica. Então bora lá. 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, pentacampeão, 5 lados. Certo? Penta 5, certo? Gonu, lados. Então, são 5 lados. Tá certo? O hexágono. Um time hexacampeão, 6 vezes campeão. Então, se é 6 vezes, então lá tem que ter 6 lados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então, um polígono que possui 6 lados, ele é chamado de hexágono. Tá? Heptágono. 7 lados. Heptacampeão, 7 vezes campeão. 7 lados. Não é isso? Octógono. 8 lados. Então, octacampeão é 8 vezes. Então, ele possui o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Ok? Eneágono, 9 lados. E o decágono, que é decacampeão, 10 vezes campeão, 10 lados. Então, esses aí são os principais nomenclaturas dos polígonos em relação aos lados. Tá certo? Então, os lados vão aumentando, vai mudando a nomenclatura de cada um. E eles utilizam a nomenclatura, certo, de campeonato, que fica um pouco mais fácil para vocês associarem aí as palavras, tá certo? Então essa dicasinha do campeonato é boa. Os meninos aí que já conhecem e tal, que gostam muito de futebol, então vai ser fácil assimilar isso aí. É isso? E também tem as meninas também que gostam muito de futebol, não esquecendo delas, tá certo? Mas quem não gosta também, está na hora de aprender. E estar aqui o nosso quadro para a gente poder identificar isso aí, tá bom? Agora nós vamos ver 3 triângulos, que é como vocês viram lá. Se eu tenho 3 triângulos, são 3 lados, não é isso? Só que o que acontece? Quando a gente vai ter essa nomenclatura, nós não vamos olhar para os lados, e sim nós vamos olhar para os ângulos de cada um, tá bom? Então como é que a gente vai fazer? Os ângulos, eles são, né, as aberturas dos lados, não é isso? Quanto maior o lado aberto, né, entre duas retas, né, que são as retas que constituem o polígono, quanto maior, mais aberta, o ângulo é maior, não é isso? Então vamos lá. Essa figura aqui, ele diz que é um acutângulo. O que seria isso? Existem ângulos, né, principalmente, que são chamados de agudos, né, retos e óbitos. Então o que acontece? Os ângulos agudos são ângulos que são menores que um ângulo reto. Então, quando uma reta está reta aqui, daqui para trás, todos os ângulos são agudos, tá certo? Para vocês entenderem melhor. Então, todos os ângulos que são menores que um ângulo reto, que é esse aqui, que é o que tem duas retas, uma do lado da outra, e ele forma um quadradinho aqui, eles são ângulos retos. Então, abaixo dele, né, quando a reta vai comprimindo menor, eles são ângulos
agudos. Então, o que acontece? O acutângulo são a junção de todos os ângulos de um triângulo que são menores que 90 graus. Então, todos os ângulos são agudos. Ok? Deu para entender direitinho? Não complicou muito? Então, todos os ângulos aqui são abaixo de 90 graus. Agora, vamos lá. Aqui nós temos um ângulo retângulo. Então, o que ele diz? Um ângulo retângulo é aquele ângulo, né, que num triângulo, no caso especificamente, ele tem um dos ângulos dele formando 90 graus. Que é o quê? Como é que se formam 90 graus? São duas retas, certo? Uma ao contrário da outra, que formam um quadrado no final. Então, eles formam um ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto. E o obtusângulo, certo? É onde um dos ângulos desse triângulo é maior do que 90 graus. Então, no caso, em vez de estar reto, ele vai estar mais para o outro lado. Porque quanto abre mais o lado, maior é o ângulo, tá certo? Então, por exemplo, esse ângulo aqui é o ângulo obtusângulo, que é maior do que 90 graus, tá certo? Então, quando nós temos um ângulo maior do que 90 graus num triângulo, nós chamamos de obtusângulo. Quando nós temos um ângulo igual a 90 graus, nós chamamos de retângulo. E quando nós temos só ângulos menores que 90 graus, nós temos um acutângulo. Ok? Deu para entender direitinho? Então, vamos lá. Vamos agora para a nossa primeira questão, para vermos aí se todo mundo está apto, se todo mundo entendeu a nossa revisão, tá bom? Então vamos lá. Marque um X na figura que não é um polígono. Visualizem aí direitinho, nós temos diversas figuras e visualizem aí qual delas não é um polígono. Se tem uma ou mais de uma, ou só uma mesmo. Então, vejam aí, pensem direitinho, pensem nas 3 regras fundamentais de um polígono que eu falei para vocês. Ele tem que possuir essas 3 coisas para ser um polígono. Então, vejam direitinho se essas figuras são um polígono, tá certo? E aí, já conseguiram visualizar? Tô vendo aí que já tem gente que já respondeu, já de lata, já rapidinho, mas tem gente que está pensando ainda, tá? E aí, conseguiram responder? Já estão aptos? Vamos tentar, pessoal, tá bom? Vamos tentar para a gente poder conseguir resolver. Então, vamos lá. Primeiro, vamos ler novamente a questão. Marque a figura que não é um polígono. Então, vamos lá para a letra A. Vamos ver se ele atende os 3 requisitos. É formado só por retas? Vamos ver. É formado só por retas, não é isso? Ele é aberto ou fechado? Fechado, então já é o segundo quesito, ele ser fechado. As retas se cruzam? Não, né? Não se cruzam. Que ela se cruza é passar um por cima da outra. Então, se ela tem os 3 requisitos, ele é um polígono. Então, não vamos marcar ele, né? Porque a gente está pedindo que não é um polígono. Vamos lá para a letra B. Nós temos aqui, ó. Ele é formado só por retas? Ele é fechado? Sim, então as duas já tem. Ele também tem algum cruzamento? Elas se cruzam? Não, né? Então, ele é um polígono, tá certo? Na letra C, formado só por retas? Sim, não é isso? Elas se cruzam? É aberto ou fechado? Fechado, não é isso? Então, também é um polígono. A letra D, do mesmo jeito, não é isso? Não tem retas, quer dizer, desculpa, formado por retas, são fechadas, certo? E também tem, né, não é aberto, é fechado, tá certo? E também não se cruza, tá bom? Na letra E aqui, nós temos também, ó, formado por retas, fechado e não se cruza. Formado por retas, fechado, alguma se cruza? Não, né? E aqui, formado por retas? Eita, já não é formado por retas. Então, como ele não atende um dos requisitos, ele é uma figura não poligonal. Ele não é um polígono. Então, o que eu vou fazer? Marco um X nele. Agora, vamos ver se o último também não atende para a gente poder marcar X também. Vamos lá. É formado só por retas? Sim, né?
E aí, fechado ou aberto? Fechado. Se cruzam aqui? Não. Então ele é um polígono. Então, no caso, a única figura que não é um polígono dessas aqui que eu coloquei para vocês, certo? É a letra G. Tá ok? Todo mundo acertou aí, todo mundo entendeu. Ficou bem claro agora essa fase, essa transição para vocês? Espero que sim. Tô vendo ainda gente aí um pouquinho balançada, mas creio que todo mundo entendeu. Então, vamos agora para a próxima questão? Vamos junto? Vamos lá. Eu pedi agora para dizer quantos vértices, quantos lados e ângulos possui a figura abaixo. Então, vocês vão ver esta figura aqui bonita e vão me dizer quantos vértices, quantos lados e quantos ângulos esta figura tem, tá bom? Então, vamos pensar aí, vamos contar, vamos saber onde fica cada um, onde ficam os ângulos, onde ficam os lados, onde ficam os vértices e vamos contar direitinho, escrever aí rapidão para a gente poder passar para a nossa próxima questão e responder essa daí para quem ainda não conseguiu ainda, tá? É o que eu sempre digo, matemática é tentar, você vai tentando até conseguir, mas não pode ficar sem tentar, sem treinar, porque você não aprende, tá certo? Combinado? Vamos treinar aí todo mundo, estou dando esse tempo para vocês pensarem aí, vão pensando, vão vendo qual é o local de cada um para poder começar a contagem, tá bom? E aí? Estão conseguindo fazer? Já conseguiram? Estou vendo que já tem gente que já conseguiu aí. Muita gente já conseguiu. Não é isso? Então, vamos agora responder, não é isso? Já tentaram aí? Quem não conseguiu, gente, não precisa ficar triste. A gente vai responder todo mundo junto e vocês vão conseguir aprender, tá bom? Então, vamos comigo. Diga quantos vértices, lados e ângulos possui a figura abaixo. Vamos lá. Nós temos a figura, então vamos primeiro para nossos vértices. Vamos seguir a ordem da questão. O que eu disse nos vértices? Os vértices são os encontros de duas retas num polígono. Então, quando eu tenho duas retas em um polígono, o encontro delas é o meu vértice. Então, vamos lá. Eu tenho um encontro dessa com essa. Então, o encontro está bem aqui, não é? Então, eu tenho um. O encontro dessa aqui com essa aqui. Eu tenho o quê? Esse aqui. 2. O encontro dessa daqui com essa daqui. Eu tenho quem? 3. O encontro dessa daqui com essa daqui fica esse. Eu tenho 4. O encontro desse aqui com esse aqui, eu tenho o quê? 5. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, o quê? Vértice. Perfeito. Então, eu tenho 5 vértices. Não é isso? Deu para entender? Então, vértice, pessoal, é o encontro, tá bom? De duas retas em um polígono. A cada encontro de duas, o pontinho de encontro é o meu vértice. Tá bom? Tranquilo? Sem dúvida, né? Então, vamos lá. Agora a gente vai querer os lados. Então, os lados nada mais são que as retas que constituem o polígono, certo? Cada reta corresponde a um lado, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho uma reta, duas retas, 3 retas, 4 retas, 5 retas. Então, se eu tenho 5 retas, eu tenho 5 quê? Lados. Então, esta figura também tem 5 lados. Ok? E por último, nós vamos ver os ângulos. Então, para a gente construir um ângulo, é o quê? É a abertura de duas retas. Então, vamos ver. Ela se calcula dentro e fora. Só que a gente vai calcular dentro primeiro, que são os ângulos internos, tá bom? Só para medida de informação de vocês. Então, o que acontece? Eu vou pegar duas retas e o que está dentro delas, né, a junção das duas, vai ser o quê? O ângulo. Então, bora lá. Eu tenho essa reta com essa, elas se juntaram, a abertura delas é o quê? O ângulo. Então, eu tenho um ângulo. A junção dessas duas tem um ângulo, 2 ângulos. A junção dessa com essa tem outro ângulo, 3 ângulos. A junção dessa aqui com essa, eu tenho outro ângulo, 4 ângulos.
E a junção dessa com essa, eu tenho outro ângulo, 5 ângulos, ok? Então, eu tenho nessa figura 5 ângulos. Então, nessa figura, eu tenho 5 vértices, que são o encontro de duas retas, né, ou de dois lados. 5 lados, que nada mais é que são as retas que constituem o polígono. E 5 ângulos, que nada mais é que eu encontro certa abertura de duas retas juntas. É o encontro, né, a abertura de duas retas que se encontram. Ok? Deu para entender direitinho? Tá clareando tudo? Essa questão foi fácil ou difícil? Tô vendo que muita gente já acertou logo, foi muito fácil, não é isso? Então, vamos aqui passar para a nossa próxima questão. Um polígono de 6 lados é um triângulo, hexágono, heptágono ou pentágono. E aí? Pensem aí direitinho. Tem a classificação dos triângulos, a nomenclatura deles em relação... classificação dos polígonos em relação aos lados. A gente passou lá os principais e cada figura com lados diferentes corresponde a um nome diferente. Lembre lá também que tem aquele nome lá das seleções, dos campeões. Vamos ver se vocês conseguem assimilar qual é. Tá certo? Pensem aí com carinho, vamos ver aí direitinho. Voltem aí, vejam no caderno, no livro de vocês se tem alguma anotação. Vamos pesquisar aí para poder responder. Vamos lá? E aí? Já conseguiram de cara, rapidão? Já viram qual é? Já viram o nome? Já assimilaram aí? Já, né? Tem alguns que não, mas vamos juntos. Então, bora lá comigo. Um polígono de 6 lados é um. Vamos lá, vamos ver se é um triângulo. O que eu falei para vocês? Um time, quando ele é tricampeão, ele ganha quantas vezes? 3 vezes seguido, não é isso? Então ele tem só 3 lados. Se eu pedir o de 6, então o triângulo já não é, né não? Vamos aqui. Pentágono. Pentacampeão é o Brasil. O Brasil é quantas vezes campeão? Penta. É quantas vezes? 5. Então são 5 lados. Então, ainda não chegamos no 6. Então, penta também não é. Vamos lá. Hepta. Heptacampeão. Hepta é 7 vezes campeão. Então, são 7 lados. E aí, 7 lados. Será que é igual a 6? Não, né? Então, só sobrou quem? O nosso hexágono. Então, 6 lados se chama hexágono, certo? Por ele ter 6 lados. E a gente lembra o que? Hexacampeonato. 6 vezes campeão. Para poder ficar mais fácil. Entenderam aí? Então, a nossa resposta, um polígono de 6 lados é um hexágono. Então, a nossa resposta certa é a nossa letra B. Tá certo? Vamos para a próxima? Vamos lá. Um pentágono é um polígono de... Mesma coisa, vamos saber o número de lados. Agora, ele já deu a nomenclatura. Então, pentágono. Nós vimos ele aí na nossa questão passada. Quem lembra quanto é um pentágono? Vou dar uma dica. Lembra do Brasil. Lembra dos mundiais que a nossa seleção brasileira tem. O mesmo número de mundiais é o mesmo número de lados. E aí, já deu para clarear? Essa dica já disse logo qual é. Tô vendo aí que várias pessoas já acertaram aí em casa. E aí? Conseguiram, né? Já? Ou não? Então, tô vendo aí que todo mundo já conseguiu depois de uma dica dessa, né? Fica muito fácil, né? Mas, vamos comigo. O pentágono é um polígono de... Vamos lá. De 3 lados. Penta. Será que é de 3 lados? Não, né? Porque um polígono de 3 lados se chama o quê? Triângulo. Isso mesmo. Será que tem 4 lados? Isso mesmo. Também não, né? Porque um polígono de 4 lados, ele é chamado de quadrilátero ou de quadrado, que é o que tinha lá na nossa figura. Tá bom? 4 lados. Quadrado, 4 lados ou quadrilátero. Tá bom? Ele tem 6 lados? Isso mesmo, também não. Por quê? Na questão passada já dissemos o que é que tem 6 lados. Quem tem 6 lados é o hexágono, né? Que é hexacampeão, que é o que a gente queria ser, né? O Brasil queria ser hexacampeão e não conseguiu. Tá bom?
E nós somos o quê? Pentacampeão, que é o pentágono, que tem quantos lados? 5 lados. Que é o número de vitórias, né? O número de campeonatos que um país tem ou que uma pessoa tem, equivale ao número de lados, que é porque eles fizeram mais ou menos assim para a gente poder assimilar, tá bom? Então é uma ideia para vocês, mas se vocês quiserem já aprender direto com o nome, também é muito bom. Então, o pentágono são 5 lados, uma figura que tem 5 lados, tá certo? Combinado aí, tudo certinho, deu tudo certo para vocês responderem aí, então vamos para a próxima. Classifica os polígonos abaixo de acordo com os seus ângulos, certo? Vocês viram que nós temos os triângulos, certo? Com ângulos diferentes. E nós temos nomenclaturas para eles, tá? Então visualizem aí rapidinho e vejam quais são essas nomenclaturas para a gente colocar em cada um dos triângulos que estão aí, tá bom? Lembrem lá daquelas figuras. Agora a gente está classificando os polígonos pelos ângulos, tá certo? Vamos lá? Vamos identificar aí. E aí, já conseguiram identificar? Rapidão? Já escreveram? Ou o nome é um pouquinho difícil? O nome é complicado, não é isso? Mas dá para poder identificar rapidinho, tá bom? Abrevia aí para a gente poder já responder, para ver se vocês estão sabendo mesmo. Então, tentem em casa, não esqueça, tá? Então, vamos lá. Esse aqui, ele tem um quadradinho com uma ponta, que é o quê? É o retângulo, que ele tem um ângulo reto. Então, se chama retângulo. Esse aqui, vocês estão vendo que ele tem todos os lados menores que 90 graus, porque vocês sabem que o ângulo reto é 90. Então, quando a gente tem todos os lados menores que um ângulo de 90 graus, nós temos o acutângulo, tá certo? E quando nós temos um lado maior do que 90 graus, nós temos o quê? O obtusângulo. Então, esse triângulo é um retângulo, esse triângulo é um acutângulo e esse triângulo é um obtusângulo. Ok? Tranquilo? Então, vamos para a nossa próxima questão. Observe o mosaico e abaixo e responda. Quantos quadrilados possui esse mosaico? Quantos triângulos possui esse mosaico? Olhem aí rapidinho para vocês visualizarem, certo? Rapidão, essa questão aqui é um desafio, rápido. Olhem aí e digam para mim. Quantos quadrilados possui? Que é quantos quadrados? Quantas figuras de 4 lados? Para mim, eu tenho uma figura de 4 lados, 2, 3, 4, 5, 6. E para vocês? Porque tem essa linha dividindo, pode ser que não seja, não é isso? Mas vamos levar em consideração, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos o quê? 6 quadriláteros, não é isso? Quantos triângulos possui esse mosaico? Visualizando assim, quantos triângulos tem? Para mim tem um monte. Para vocês tem quantos? Então, vamos lá. Se eu contar as divisórias que tem na figura, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 triângulos, tá? 7. Mas se eu for só visualizando e não contar as divisórias, eu vou ter só um triângulo, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Nós vimos todas essas questões, fizemos essa nossa grande revisão. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado, tá certo? Aprendam muito, revisem bem essa parte que é um pouquinho complicada, tá certo? Hoje terminamos mais uma aula. Até a próxima. Tchau!